tarde tranquila de primavera em Seul. As ruas estavam embelezadas pelas flores de cerejeira, que caíam suavemente, formando um tapete rosado no chão. O vento suave trazia um aroma fresco, e o céu parecia mais azul do que nunca. Emma, uma jovem escritora americana, estava em Seul a trabalho, tendo aceitado uma residência artística para estudar a cultura local e buscar inspiração para seu próximo romance. Ela sempre foi fascinada pela Coreia do Sul, e agora, cercada pela cidade que tantas vezes imaginou, ela se sentia em um lugar onde a realidade e a fantasia se misturavam. Ela se encontrava em uma pequena cafeteria no bairro de Insadong, um local charmoso conhecido por suas lojas de antiguidades e galerias de arte. Emma estava sentada perto da janela, observando o movimento das pessoas e anotando ideias em seu caderno. A xícara de chá verde que segurava entre as mãos emanava um aroma reconfortante. Ela não estava com pressa, deixando a cidade se desenrolar ao seu redor enquanto procurava por inspiração. Foi então que ele entrou. Jun. Ele entrou com uma leveza silenciosa, mas sua presença imediatamente preencheu a sala. Ele tinha um olhar profundo e introspectivo. Um fotógrafo cuja vida parecia ser guiada pela captura de momentos e sentimentos invisíveis. Jun era alto, com cabelo escuro, levemente bagunçado, e olhos intensos que pareciam carregar um mistério por trás de sua calma. Ao contrário dos outros clientes, ele não parecia apressado. Sentou-se com naturalidade, colocando sua câmera sobre a mesa e, com uma leveza descontraída, começou a olhar pela janela. Seus olhos se fixaram nas imagens da rua e da cidade que pareciam chamar por ele. Emma, sem querer, foi atraída por ele. Ela o observava discretamente, impressionada pela maneira como ele parecia capturar o mundo com sua lente, como se fosse capaz de ver beleza até nos lugares mais simples e comuns. Jun, por sua vez, parecia totalmente imerso em sua arte, com uma expressão serena que contrastava com a agitação da cidade lá fora. Então ele a percebeu. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e Emma sentiu algo profundo, como se a própria cidade tivesse parado por um instante. Jun sorriu levemente e, com um movimento sutil, acenou com a cabeça. Esse simples gesto fez o coração de Emma acelerar, e pela primeira vez desde que chegou a Seul, ela sentiu como se estivesse em casa. Ela, sem saber exatamente por quê, se levantou e foi até sua mesa. Tentou esconder a timidez, mas seu rosto corava. A voz tremia quando disse: Eu adoro suas fotos. Elas capturam a alma de Seul de uma maneira única. Jun olhou para ela com surpresa e depois seu sorriso se ampliou, mais genuíno, como se ela tivesse tocado algo profundo nele. Obrigado. Eu tento mostrar a cidade através das lentes, não apenas como ela é, mas como ela se sente. É um lugar cheio de histórias invisíveis. O papo fluiu naturalmente, como se ambos tivessem esperado por aquele momento. As palavras trocadas tinham a suavidade de uma conversa entre amigos que se conhecem de longas datas. Ao final da tarde, o tempo parecia ter desaparecido. O céu já estava tingido de laranja e a cafeteria estava mais tranquila. Jun convidou Emma para caminhar pelas ruas de Seul e ela aceitou com alegria. A cidade parecia ter se transformado em um cenário de filme, com a luz dourada iluminando suas figuras enquanto caminhavam lado a lado. Jun a levou a um local escondido, um templo antigo no meio dos altos prédios modernos. Ali, ele começou a compartilhar um pouco de sua vida, suas inspirações e como a cidade, com sua mistura de tradição e modernidade, o fascinava. Durante a caminhada, Emma percebeu que ele falava de sua arte com paixão, mas havia algo mais nos seus olhos, um tipo de melancolia que ela não conseguia explicar. Ele não dizia muito sobre si, mas seus gestos, a maneira como ele tocava a câmera ou como seu olhar se perdia no horizonte, revelavam mais do que qualquer palavra. Conforme os dias passavam, Emma e Jun se encontravam mais e mais. Cada encontro se tornava mais intenso e cheio de significados não ditos. Eles exploraram Seul juntos. De mercados tradicionais a rooftops com vistas incríveis, de cafés escondidos a museus que guardavam as memórias da cidade. Emma começava a perceber que havia algo mais em Jun do que o fotógrafo talentoso. Havia uma história não contada que ele escondia, algo que ele evitava falar. Em um dos dias, enquanto caminhavam pelo Parque Namsan, Jun a parou subitamente. Seu rosto estava sério e a leveza de antes havia desaparecido. Ele a olhou profundamente, como se estivesse pesando suas palavras. Emma, eu preciso te contar algo. Algo sobre o meu passado, sobre o motivo de eu ser tão fechado. Emma se aproximou dele com a preocupação visível em seus olhos.
Você não precisa, June. Só o fato de estar aqui já é suficiente. Mas June, com um olhar distante, parecia decidido a dividir algo que estava dentro dele há muito tempo. Eu fui apaixonado por alguém no passado. Ela se foi de uma maneira que eu nunca consegui superar. Eu me fechei, com medo de abrir meu coração novamente, de me machucar. Emma tocou sua mão suavemente, seu coração apertado com a dor não dita nas palavras dele. Eu entendo, June. O passado pode ser doloroso, mas não podemos viver nele. O que importa é o que temos agora. O que importa é o presente. Ele a olhou, e pela primeira vez a vulnerabilidade foi visível em seu olhar. Ele queria deixar o passado para trás, mas a dor ainda o prendia. Eu sei, Emma, mas é difícil. Ela sorriu suavemente, seus olhos cheios de compreensão. Eu não sou o passado, June. Eu sou o agora. E, se você quiser, posso ser o futuro também. E naquele momento algo mudou. A confiança que ele hesitava em dar foi finalmente entregue. June a abraçou com força e Emma sentiu uma sensação de alívio, como se todo o peso que ele carregava estivesse sendo suavemente retirado. O amor entre eles não era perfeito. Havia cicatrizes, medos e um passado que não poderia ser apagado. Mas naquele instante eles sabiam que tinham encontrado algo real. Quando Emma teve que retornar para os Estados Unidos, o coração dela se apertou. Mas ela sabia que o que haviam vivido era verdadeiro. Eles continuaram a se comunicar, trocando mensagens e mantendo vivo o vínculo que haviam criado. Embora o futuro fosse incerto, o amor deles havia começado de uma maneira única, sob as flores de cerejeira de Seul, onde dois corações se encontraram, apesar das dores do passado. Os dias se transformaram em semanas, e Emma e June continuaram a se falar todos os dias. As mensagens de texto se tornaram chamadas de vídeo, e cada conversa era como um novo capítulo de uma história que eles estavam escrevendo juntos. Emma falava sobre sua rotina nos Estados Unidos, sobre os cafés onde passava as manhãs escrevendo, sobre como sentia falta de caminhar ao lado dele pelas ruas de Seul. June, por sua vez, compartilhava suas novas fotografias, descrevendo os lugares que agora pareciam vazios sem ela. Certa noite, enquanto conversavam por chamada de vídeo, June hesitou por um instante antes de falar. Emma, você sente que falta algo quando está aí? Ela sorriu, mas havia melancolia em seus olhos. Sim, falta você. June abaixou o olhar, pensativo. Então respirou fundo antes de dizer: eu não quero que isso seja apenas uma lembrança bonita. Eu quero mais do que chamadas de vídeo e mensagens. Quero poder te ver, segurar sua mão de verdade, caminhar com você novamente. Você sente o mesmo? Emma sentiu o coração acelerar. Ela queria aquilo mais do que tudo, mas havia tantas incertezas. Seu trabalho, a distância, a possibilidade de um futuro incerto. Mas acima de tudo havia amor. E amor, ela sabia, era algo que valia a pena lutar. Eu sinto, June, mais do que posso explicar. Ele sorriu, mas havia uma decisão já tomada em seu olhar. Então me espere, eu vou até você. Emma ficou sem palavras. O que ele estava dizendo? Ele realmente cruzaria o mundo por ela? Antes que pudesse perguntar, June continuou. Vou resolver as coisas aqui. Meu trabalho me permite viajar e eu posso continuar fotografando de qualquer lugar. Quero tentar, Emma. Quero ver onde isso nos leva. Lágrimas se acumularam nos olhos dela. A vida nunca preparou para um amor tão intenso, para alguém que estivesse disposto a lutar por ela dessa forma. Ela sorriu emocionada e sussurrou. Eu espero por você. Os dias passaram lentamente, cada um carregado de expectativa e ansiedade. Emma contou os minutos até a chegada de June. E então, em uma manhã de outono, quando as folhas douradas cobriam as ruas de Nova York, ela o viu. June estava ali, diante dela, com a câmera pendurada no pescoço e um sorriso que poderia iluminar qualquer inverno. Eles não precisaram de palavras. Emma correu até ele, e quando June a envolveu em seus braços, souberam que tinham feito a escolha certa. O passado poderia ter sido doloroso, mas o futuro ainda estava em branco, pronto para ser escrito. E eles escreveriam juntos, um dia de cada vez, sob o céu de qualquer cidade que escolhessem chamar de lar.